Não há o que comemorar, Alexandre Vargas murmurou para o vazio do restaurante elegante, a voz um sussurro amargo que mal conseguiu atravessar o som suave da chuva batendo contra a vidraça. O mundo lá fora seguia seu curso implacável, indiferente ao bolo de aniversário intocado sobre a mesa de linho branco, um monumento silencioso a mais um ano de sua existência paralisada. Ele se sentia como um navio fantasma, ancorado em um porto de memórias dolorosas enquanto a maré da vida subia e descia ao seu redor. A cadeira de rodas era sua âncora e sua prisão, um lembrete constante do acidente que lhe roubara a esposa e a capacidade de andar, deixando para trás apenas a casca de um homem que um dia fora cheio de vida e de sonhos. O mundo segue, eu não, pensou ele, a frase ecoando em sua mente com a familiaridade de uma oração sombria. Seus olhos, antes brilhantes e cheios de ambição, agora eram janelas para uma alma cansada, um espelho da melancolia que se tornara sua única companheira com os Hohenzollern. Cada aniversário era um marco de sua decadência, não de sua celebração. A riqueza que o cercava, os garçons que o serviam com uma deferência quase temerosa, tudo parecia uma piada de mau gosto, um cenário opulento para uma tragédia pessoal que se desenrolava em câmera lenta, dia após dia, sem um fim à vista. Ele ergueu a taça de cristal, não para um brinde, mas como um gesto de desafio silencioso contra o destino que o havia esmagado. Mas a quem ele estava desafiando? O reflexo no vidro embaçado mostrava apenas um homem quebrado, um rei em um castelo de solidão. Foi nesse exato momento de desespero silencioso que a porta do restaurante se abriu, trazendo consigo uma rajada de vento frio e duas figuras encharcadas que pareciam ter sido arrancadas da noite tempestuosa. Era uma jovem mulher, Sofia Ramos, segurando a mão de uma menina minúscula, Clara, cujo rostinho estava pálido de frio. Elas se encolheram perto da entrada, tentando se aquecer a água pingando de suas roupas gastas e formando uma pequena poça no chão de mármore polido. Os olhares dos outros clientes, ricos e bem vestidos, foram de indiferença a um desprezo velado. Mas Alexandre viu algo diferente. Ele viu a força no aperto de mão da mãe, a confiança inocente nos olhos da criança. "Mamãe, você está com frio?" a menina perguntou, a vozinha um fio de som no ambiente sofisticado, e o coração de Alexandre, que ele julgava ter se transformado em pedra, sentiu uma pontada, uma rachadura em sua armadura de apatia. A pergunta simples e pura da criança era uma flecha de luz que perfurava sua escuridão autoimposta. Ele observou enquanto a mãe se ajoelhava, envolvendo a filha em um abraço que era tanto para aquecer quanto para proteger. Um gesto de amor incondicional que contrastava violentamente com a frieza de sua própria existência solitária. Ele tinha tudo, e ao mesmo tempo, não tinha absolutamente nada do que realmente importava. Aquela cena, tão simples e tão poderosa, o forçou a olhar para além de sua própria dor pela primeira vez em anos. A mãe, sentindo o peso do olhar de Alexandre, virou-se, e seus olhos se encontraram por um instante. Havia neles uma mistura de exaustão e dignidade que o comoveu profundamente. Ela deu um sorriso tímido, um pedido de desculpa silencioso por sua intrusão naquele mundo que claramente não era o dela. E então, ela anotou o bolo. "É seu aniversário, senhor?" ela perguntou, a voz suave, hesitante como se tivesse medo de perturbar a paz daquele homem triste. Ele, pego de surpresa pela interação, apenas conseguiu assentir com a cabeça, a garganta subitamente seca. Aquele gesto de cortesia de uma completa estranha, em meio à sua própria desgraça, foi mais significativo do que todas as mensagens formais e presentes caros que recebera de seus contatos de negócios. Esta história te comove? Deixe seu like e se inscreva. Continuamos. Naquele momento, algo dentro de Alexandre se moveu, uma engrenagem enferrujada que voltava a girar. Ele se viu fazendo algo que não fazia há anos, agindo por impulso, quebrando o roteiro de sua vida monótona. Ele fez um sinal para o garçom, que se aproximou com uma expressão de surpresa mal disfarçada. "Prepare a mesa para mais 2 pessoas", ele ordenou, a voz mais firme do que ele mesmo esperava. O garçom olhou para Sofia e Clara, e depois de volta para Alexandre, a confusão estampada em seu rosto. "Mas, Sr. Vargas..." "Agora..." Alexandre disse, com uma autoridade que não admitia contestação. Sofia observou a cena.
o coração batendo descompassado. Ela não sabia o que esperar. Talvez ele as estivesse mandando embora de uma forma mais educada, mas então o garçom, com uma reverência relutante, se aproximou dela. A senhora e a menina, por favor, me acompanhem. O Sr. Vargas as convida para se sentar à mesa dele. Sofia ficou paralisada, a surpresa a deixando sem palavras. Nós não queremos incomodar, senhor. Só estávamos nos abrigando da chuva, ela gaguejou, sentindo os olhares de todo o restaurante queimando em suas costas. Ela segurou a mão de Clara com mais força, o instinto protetor alertando-a para o perigo de aceitar a gentileza de estranhos, especialmente de estranhos tão ricos. Mas então ela olhou para Alexandre novamente. E nos olhos dele ela não viu pena, nem arrogância. Ela viu uma solidão tão profunda quanto a sua própria. Por favor, ele disse. E a simplicidade daquele pedido quebrou a resistência dela. É meu aniversário. E eu detestaria comer este bolo enorme sozinho. A menção do bolo fez os olhos de Clara brilharem. Bolo, mamãe, ela sussurrou, e a decisão foi tomada. Com um aceno de cabeça tímido, Sofia permitiu que o garçom as conduzisse até a mesa. Aquele simples ato de caminhar através do salão pareceu levar uma eternidade, cada passo sob o escrutínio silencioso dos outros clientes. Eu não sei como agradecer, senhor. Sofia começou a dizer assim que se sentaram, a voz ainda trêmula. Alexandre, ele a corrigiu suavemente. Meu nome é Alexandre. Sofia, e esta é a Clara. A menina, agora sentada em uma cadeira alta que o garçom trouxera, olhava para Alexandre com uma curiosidade destemida. Você está triste no seu aniversário? Ela perguntou, com a honestidade brutal que só as crianças possuem. Alexandre foi pego de surpresa pela pergunta. Eu estava, ele admitiu, e pela primeira vez naquela noite, um pequeno sorriso tocou seus lábios. Mas acho que não estou mais. Ele cortou uma fatia generosa do bolo e a colocou em um prato para Clara, que bateu palmas de alegria. Ver a felicidade genuína no rosto daquela criança por um simples pedaço de bolo foi como um bálsamo para sua alma ferida. Eles comeram em um silêncio confortável, a presença um do outro preenchendo o vazio que antes parecia insuperável. Alexandre se pegou fazendo perguntas sobre a vida de Elfaita, e Sofia, sentindo-se estranhamente à vontade, falou sobre seus sonhos de conseguir um emprego estável, de dar um futuro melhor para sua filha. Naquela mesa, as barreiras sociais que os separavam pareceram derreter. Eram apenas 3 pessoas compartilhando um momento de humanidade em uma noite de chuva. Eu preciso ir embora, já tomamos muito do seu tempo, disse Sofia quando a chuva lá fora diminuiu para uma garoa fina. A realidade de sua situação começava a se impor novamente, a magia daquele encontro inesperado se dissipando. De jeito nenhum, Alexandre respondeu. Ele chamou seu motorista Júlio, que esperava discretamente perto da entrada. Júlio, por favor, leve a senhora Ramos e sua filha para casa. E garanta que elas cheguem em segurança. Sofia tentou protestar, dizendo que não era necessário, mas Alexandre insistiu com uma firmeza gentil que não deixava espaço para discussão. Enquanto Júlio ia buscar o carro, Alexandre se despediu de Clara, que lhe deu um abraço desajeitado, e um beijo estalado na bochecha, deixando uma pequena marca de chocolate. O gesto o aqueceu por dentro de uma forma que ele não sentia há anos. Obrigada por tudo, Alexandre. Feliz aniversário, Sofia disse, os olhos brilhando com uma gratidão sincera. Obrigado a vocês. Por compartilhá-lo comigo, ele respondeu. Quando elas se foram, o silêncio no restaurante pareceu mais pesado do que antes, mas agora não era um silêncio de desespero. Era um silêncio de contemplação, de uma semente de esperança que havia sido plantada em solo árido. Ele não sabia se as veria novamente, mas aquele encontro havia mudado algo fundamental dentro dele. No dia seguinte, Sofia acordou com uma sensação estranha, uma mistura de gratidão e perplexidade. A noite anterior parecia um sonho. O restaurante luxuoso, o bolo de chocolate, a gentileza daquele homem rico e triste, tudo parecia pertencer a outro universo. Mas então, seus olhos pousaram em sua bolsa, e ela se lembrou de algo. Ao se despedir de Alexandre, ela notou um pequeno objeto de tecido caído ao lado de sua cadeira de rodas.
No impulso do momento, sem querer interromper a despedida, ela o pegou e guardou, pensando em como poderia devolvê-lo. Com as mãos curiosas, ela o tirou da bolsa. Era um delicado asterisco porro de seda azul marinho, de uma qualidade que ela nunca havia tocado antes. Em um dos cantos, bordadas em fio de prata, estavam as iniciais AV. Aquele pequeno pedaço de pano era prova de que a noite anterior não fora um sonho. Era real. E agora, ela tinha um dilema. Como devolveria aquilo? Ela não tinha o endereço dele nem seu telefone. A única coisa que sabia era o nome do restaurante. Uma determinação tomou conta dela. Aquele homem havia sido incrivelmente gentil com ela e com sua filha. O mínimo que ela podia fazer era devolver o que lhe pertencia. Era uma questão de honra, de decência. Mais tarde naquele dia, com Clara na creche, Sofia tomou coragem e foi até a mansão Vargas. O endereço ela conseguiu com um dos garçons do restaurante que, após alguma hesitação, cedeu ao seu apelo sincero. Parada em frente aos portões imponentes de ferro forjado, ela se sentiu minúscula. A casa, se é que podia ser chamada assim, era mais como um palácio, cercado por muros altos e um jardim impecavelmente cuidado. Ela respirou fundo e tocou o interfone. Um segurança de rosto impassível respondeu. Sim? Bom dia. Meu nome é Sofia Ramos. Eu gostaria de falar com o Sr. Alexandre Vargas. É para devolver um objeto pessoal que ele perdeu? Ela explicou, a voz soando mais fraca do que gostaria. Houve uma longa pausa. Um momento. Minutos se passaram, e Sofia começou a sentir um calafrio, apesar do sol da tarde. Finalmente, uma voz feminina, fria e cortante, soou pelo interfone. O Sr. Vargas não está disponível, e ele não recebe visitas inesperadas. Mas é importante, eu só quero devolver algo. Sofia insistiu, segurando o objeto de seda na mão. Deixe na portaria. Nós garantiremos que ele receba, a voz disse, com um tom de finalidade que não deixava espaço para argumentação. Não, eu gostaria de entregar a ele pessoalmente. Sofia tentou novamente, sentindo que algo estava errado. A risada que veio pelo interfone foi curta e desdenhosa. Olha, senhorita, nós sabemos quem você é. A mulherzinha da chuva. Helena Duran, tia e procuradora legal do Sr. Vargas, deixou ordens muito claras. O espetáculo de caridade de ontem à noite acabou. Meu sobrinho não será mais perturbado por pessoas do seu tipo. A crueldade das palavras a atingiu como um tapa no rosto. Pessoas do meu tipo? Eu não quero nada. Eu só quero devolver o que é dele. Garantam que essa mulher e a menina não voltem a perturbar a paz do meu sobrinho. A voz de Helena ecoou na sua mente, uma ordem que agora estava sendo executada por seus subordinados. Seu tipo de gente não se encaixa aqui, senhorita. Não insista. Por favor, retire-se da propriedade antes que eu seja forçado a chamar a segurança para removê-la. O interfone ficou mudo. Sofia ficou parada, o coração partido pela humilhação. As lágrimas brotaram em seus olhos, mas ela as enxugou com raiva. Ela não era uma golpista. Ela não era do tipo deles. Ela era apenas uma mãe tentando fazer a coisa certa. A gentileza de Alexandre parecia agora uma ilha distante em um oceano de arrogância e desprezo. Algo estava prestes a romper. Ela se virou e foi embora, o objeto de seda ainda em sua mão, agora um símbolo não apenas de uma conexão inesperada, mas também da muralha invisível que a separava daquele mundo. Naquela noite, Sofia não conseguiu dormir, o sono uma miragem distante em um deserto de angústia e humilhação. As palavras venenosas da mulher no interfone ecoavam em sua mente como um tambor incessante e cruel, cada sílaba uma faca que rasgava suas memórias mais queridas, transformando cada ato de gentileza que Alexandre lhe demonstrara em algo suspeito e sórdido aos olhos de um mundo que agora a julgava sem misericórdia. Ela se levantou da cama estreita, sentindo o chão frio de cimento queimado sob seus pés descalços, e caminhou em silêncio absoluto até a pequena caixa de madeira gasta onde guardava seus poucos e preciosos tesouros. Com as mãos trêmulas, ela pegou o delicado objeto de seda azul que pertencera a Alexandre, aquele que ele deixara para trás.
Ela o segurou contra o rosto, sentindo o tecido macio e frio contra sua pele febril, manchada pelas lágrimas silenciosas que não paravam de cair. O cheiro sutil dele ainda estava ali, uma lembrança fantasmagórica daquela noite no restaurante. Aquele pequeno pedaço de tecido era sua única prova tangível de que a bondade que vira nos olhos dele era real, não uma invenção de sua mente carente. Eu não sou o que eles dizem, pensou ela com uma nova onda de determinação. A dor ainda era uma ferida aberta, mas agora, misturada a ela, havia um novo sentimento: a raiva. Uma raiva justa que começava a queimar mais forte que a vergonha. Enquanto isso, na mansão, Helena Duran executava a próxima fase de seu plano. Ela se aproximou de Alexandre, que estava em seu escritório com uma expressão de profunda preocupação ensaiada no rosto. Alexandre, querido, o Barritek. Eu preciso falar com você sobre aquela mulher do restaurante, ela começou, a voz um veludo enganador. Eu sei que você só queria ser gentil, você tem um coração de ouro, mas eu fiz uma pequena investigação, e o que eu descobri é perturbador. Alexandre, que passara o dia inteiro pensando em Sofia, e se perguntando por que ela não ligara ou aparecera, olhou para a tia com atenção. O que você descobriu, tia? Ele perguntou, uma pontada de apreensão em seu peito. Ela não é quem parece ser, meu querido. Ela tem um histórico de se aproximar de homens ricos e vulneráveis. Ela usa a criança como isca. É uma golpista profissional. Ela já esteve aqui hoje, tentando forçar a entrada, exigindo ver você. Tive que pedir aos seguranças que a mandassem embora. Foi uma cena lamentável. Cada palavra era uma mentira cuidadosamente construída, projetada para envenenar a mente de Alexandre, para reforçar as paredes de sua prisão emocional. Ela esteve aqui? Alexandre perguntou, o coração afande. Nando. Sim. E não se preocupe, eu cuidei de tudo. Você está seguro. Eu nunca deixaria ninguém se aproveitar de você, ela disse colocando a mão em seu ombro, o toque parecendo agora estranhamente frio. Alexandre sentiu um turbilhão de emoções conflitantes. A imagem de Sofia, com seus olhos honestos e seu sorriso tímido, lutava contra a imagem que Helena pintava, a de uma predadora calculista. Sua desconfiança natural, forjada em anos de isolamento e amargura, começou a ganhar a batalha. Talvez sua tia estivesse certa. Talvez ele tivesse sido ingênuo, um tolo que se deixou levar por um momento de fraqueza. A solidão o tornara um alvo fácil. Eu entendo. Obrigado por cuidar de mim, tia. Ele disse, a voz baixa, a semente de esperança que havia brotado em seu coração começando a murchar sob o peso da dúvida. Eu sempre cuidarei de você, Alexandre. Sempre, Helena disse, o sorriso de vitória mal contido. Ela havia conseguido. Havia cortado a conexão antes que ela pudesse se fortalecer, reafirmando seu controle total sobre a vida e a fortuna de seu sobrinho. Ela o deixaria afundar de volta em sua melancolia, onde ele era mais fácil de manipular. Mas o que Helena não sabia era que a mente de esperança, embora pisoteada, não estava morta. E a raiva justa de Sofia estava prestes a se tornar uma força com a qual ela não contava. A batalha mal havia começado. Nos dias que se seguiram, Helena intensificou sua campanha. Ela sabia que apenas plantar a dúvida não era suficiente. Ela precisava destruir a reputação de Sofia publicamente, para garantir que Alexandre nunca mais pensasse em procurá-la. Usando seus contatos na imprensa sensacionalista, ela vazou uma versão distorcida e venenosa da história. Logo, uma matéria de página inteira apareceu em um dos tabloides de maior circulação da cidade. A manchete era cruel e chamativa, a oportunista da Praça da Sé. Mãe solteira usa filha para aplicar golpe em milionário recluso. A matéria era um tecido de meias verdades e mentiras descaradas, pintando Sofia como uma alpinista social sem escrúpulos, detalhando supostos casos anteriores e citando fontes anônimas, que confirmavam suas intenções nefastas. A humilhação pública foi devastadora. Sofia, que havia conseguido um emprego de meio período como garçonete, foi demitida no mesmo dia em que a matéria foi publicada. Seus vizinhos, que antes a mentavam com sorrisos, agora a olhavam com desconfiança e sussurravam pelas suas costas. Seu mundo desabou. Ela se sentia marcada,
julgada e condenada sem direito à defesa. Como alguém pode ser tão cruel? Pensou, as lágrimas de raiva e impotência escorrendo pelo seu rosto enquanto lia e relia o artigo odioso. Alexandre viu a matéria. Júlio, seu motorista e único amigo verdadeiro dentro daquela mansão, a deixou em sua mesa sem dizer uma palavra, apenas com um olhar que dizia: "Eu não acredito nisso." Alexandre leu cada palavra, e um sentimento de náusea o invadiu. Por mais que tentasse acreditar em sua tia, algo naquela história soava falso, exagerado. A crueldade da manchete, a forma como atacavam não apenas Sofia, mas também uma criança inocente, não se encaixava com a mulher que ele conhecera. Ele se lembrou do abraço de Clara, da gratidão genuína nos olhos de Sofia. Golpistas profissionais eram mais sutis, mais charmosas. Sofia era real. A dúvida que Helena plantara começou a ser substituída por uma nova dúvida, desta vez sobre a própria tia. Por que ela iria tão longe? Por que essa necessidade de aniquilar completamente uma mulher pobre que mal conhecia? Algo está errado. Muito errado, ele pensou, a mente antes turva pela depressão, começando a clarear com a urgência de uma suspeita terrível. Ele tentou ligar para Sofia, mas o número que ela lhe dera parecia estar desconectado. Ele não sabia que Helena havia usado sua influência para cancelar a linha dela. Ele se sentia impotente, preso em sua própria casa, cercado por pessoas que supostamente cuidavam dele, mas que talvez estivessem apenas controlando-o. O mais forte ainda está por vir. Fique até o final. Naquela noite, Alexandre, sentindo-se enjaulado em sua própria mansão, foi consumido por uma fúria fria. Ele se lembrou de uma conversa fugaz que tivera com sua falecida esposa, anos atrás. Ela havia comentado de passagem que Helena era eficiente demais com as finanças, um comentário que na época, ele interpretara como um elogio, mas que agora soava sinistro. Guiado por uma intuição visceral, ele manobrou sua cadeira de rodas em direção ao antigo escritório de sua esposa, um lugar que ele evitava desde o acidente. A poeira cobria os móveis e o cheiro dela ainda pairava no ar, tornando a tarefa ainda mais dolorosa. Ele começou a procurar em gavetas e arquivos, o coração apertado, qualquer coisa, qualquer pista. Ele persistiu, movido pela necessidade de justiça para Sofia, e agora ele percebia, para a memória de sua esposa também. Em uma gaveta inferior, ele encontrou um pequeno diário de couro com as iniciais dela gravadas em ouro. "Perdoe-me, meu amor", ele sussurrou para o silêncio. Com o coração pesado, ele abriu o cadeado. As páginas estavam repletas de sua caligrafia elegante, e então ele encontrou anotações preocupadas, feitas nos últimos meses antes do acidente, que fizeram seu sangue gelar. "Helena parece estar movendo grandes quantias de dinheiro da fundação sem a aprovação completa do conselho", dizia uma das anotações. "Ela diz que são investimentos estratégicos, mas algo não me cheira bem. As justificativas são vagas. Alexandre confia nela cegamente, e isso me preocupa. Ela o isola de velhos amigos. É como se estivesse construindo uma fortaleza ao redor dele, e eu não sei mais se é para protegê-lo ou para aprisioná-lo." A caligrafia de sua esposa estava apressada naquelas últimas páginas. Ela estava com medo. "Eu preciso de provas concretas antes de falar com ele. Não posso acusar a tia dele sem provas, ele nunca acreditaria em mim", dizia outra anotação. A revelação atingiu Alexandre como um soco. Sua amada esposa em seus últimos dias estava investigando, tentando protegê-lo de sua própria tia. E ele, cego pela dor, nunca percebeu o perigo. A culpa o consumiu, mas foi rapidamente substituída por uma fúria calculista. Helena não havia começado a manipulá-lo após o Cumelere acidente. Ela já estava fazendo isso muito antes. Aquelas páginas não eram apenas memórias, eram uma arma. Ele agora tinha um testemunho do passado, um sussurro de alerta vindo do túmulo. E ele estava prestes a conseguir um testemunho vital do presente. A caçada havia começado. Usando um telefone pré-pago que pediu para Júlio comprar secretamente, Alexandre contatou Ricardo, um antigo amigo de faculdade que se tornara um dos melhores advogados de investigação da cidade. "Ricardo, preciso de um favor, um grande favor, e precisa ser mantido em absoluto sigilo", Alexandre disse, a voz baixa e urgente. "Qualquer coisa, Alex, você sabe disso."
O que aconteceu? Ricardo respondeu, a preocupação evidente em seu tom. Alexandre explicou a situação, resumindo a história de Sofia, as mentiras de Helena e as descobertas no diário de sua esposa. Eu preciso que você encontre um homem. O nome dele é Afonso. Ele foi nosso motorista por mais de 20 anos. Helena o demitiu abruptamente há uns 5 anos. Ela disse que ele estava roubando. Eu nunca acreditei, mas estava distraído na época. Eu preciso saber o que realmente aconteceu. Eu acho que ele viu ou ouviu algo que não devia. Ricardo, um profissional experiente em desvendar segredos de famílias ricas, entendeu imediatamente a gravidade da situação. Considere feito, Alex. Eu vou encontrá-lo. E vou ser discreto. Ninguém saberá que estamos procurando por ele. Mas, Alex, tenha cuidado. Se o que você suspeita for verdade, sua tia é mais perigosa do que você imagina. Eu sei, Alexandre respondeu, o olhar fixo na foto de sua esposa na escrivaninha. Mas eu não tenho mais medo dela. Enquanto Ricardo iniciava sua busca, Alexandre precisava falar com Sofia. Ele precisava que ela soubesse que não estava sozinha, que ele acreditava nela. Mas como alcançá-la? Helena controlava todas as linhas de comunicação da mansão. A solução veio de Júlio. Senhor, eu conheço a vizinha dela, uma senhora muito gentil, a Dona Maria. Posso passar lá depois do meu turno, dizer que é um recado de um velho amigo. Ninguém vai desconfiar. O plano era arriscado, mas era o único que tinham. Naquela noite, Júlio foi até o prédio de Sofia e entregou um pequeno bilhete para a vizinha, que prometeu passá-lo para Sofia. O bilhete era simples e continha apenas um número de telefone e uma frase: acredite em mim, eu acredito em você, por favor ligue. Sofia, ao receber o bilhete, sentiu o coração disparar. Depois de dias de inferno, aquela pequena mensagem era um raio de sol. Com as mãos trêmulas, ela usou o telefone de Dona Maria para discar o número. Alô? Ela disse, a voz quase um sussurro. Sofia? Sou eu, Alexandre, ele respondeu, e o alívio na voz dele era palpável. Eu sei de tudo. O artigo, as mentiras. Nada daquilo é verdade. Minha tia fez isso, e eu vou consertar. Eu prometo. As lágrimas de Sofia, que antes eram de dor, agora eram de alívio. Ela não estava louca. A bondade que ela viu nele era real, e ele estava lutando por ela. O telefonema de Ricardo veio no dia seguinte. Eu encontrei Afonso. Ele está com medo, Alex. Muito medo. Helena o arruinou. Ela espalhou boatos de que ele era um ladrão. Colocou o nome dele em uma lista negra. Ninguém mais lhe deu emprego. Ele está trabalhando como jardineiro, ou em uma cidadezinha no interior. A história era dolorosamente familiar. Era o mesmo método cruel. Diga a ele que eu vou restituir tudo, Ricardo, disse Alexandre, a voz dura como aço. O dobro do que ele perdeu. Vou garantir que ele e sua família nunca mais passem por dificuldades. Mas eu preciso que ele fale. Houve uma pausa tensa na linha. Ele concordou, disse Ricardo finalmente. Mas ele quer falar com você pessoalmente. Ele precisa olhar nos seus olhos para saber que pode confiar em você. Um encontro secreto foi marcado. Enquanto isso, Alexandre ligou novamente para Sofia. Eu encontrei algo, Sofia? Provas. E encontrei alguém, uma outra vítima dela. A teia dela está começando a se desfazer. A solidão que a assombrava começou a se dissipar. O que você quer fazer? Ele perguntou, devolvendo-lhe o poder. Ela respirou fundo, uma ideia ousada se formando. A matéria me chamou de a oportunista da Praça da Sé. Então, é para a Praça da Sé que eu vou. Eu vou ficar lá, todos os dias se for preciso, com uma placa. Mas a placa estará em branco. Eu vou apenas ficar lá, em silêncio. E vou contar a minha história para quem quiser ouvir, ela explicou, a voz cheia de uma nova e feroz determinação. Era sua maneira de tomar o controle da narrativa que tentaram impor sobre ela. Alexandre ficou em silêncio por um momento, absorvendo a magnitude da bravura dela. Não, Sofia, ele disse finalmente, a voz carregada de uma nova intensidade. Você não vai fazer isso. Pelo menos, não sozinha. Ele pensou rapidamente, as peças do plano se encaixando. Sua ideia é brilhante. Mas vamos torná-la maior, nós vamos convocar a imprensa. Não os tabloides que minha tia controla, mas os jornais sérios.
vamos transformar sua manifestação silenciosa em um evento midiático. Um lugar onde a verdade será dita de uma vez por todas com provas e testemunhas. Vamos usar o palco que Helena escolheu para você, mas vamos mudar o roteiro da peça. A escala do plano a assustou, mas também a eletrizou. Mas, eles vão acreditar em mim? Ela perguntou. Eles não terão escolha a não ser acreditar, disse Alexandre. Porque eu estarei lá, Sofia, ao seu lado. O plano estava selado. Não seria mais uma defesa, mas um ataque. A cidade de São Paulo se tornaria o palco para a revelação de uma verdade que abalaria uma das famílias mais poderosas do país. No dia marcado, a Praça da Sé estava movimentada como sempre. Sofia chegou cedo, acompanhada por duas vizinhas que acreditaram nela. Seu coração batia forte. Ela segurava uma única placa de papelão branca, completamente em branco. Alguns curiosos se reuniram, atraídos pela presença de alguns repórteres de tabloides, que pareciam abutres esperando pela carniça. A maioria das pessoas olhava para ela com uma mistura de pena e desprezo. Eu posso fazer isso. Pela Clara, pensou ela, repetindo as palavras como um mantra. Por um momento terrível, ela se sentiu completamente sozinha, mas então, ouviu um murmúrio se espalhar pela multidão. E ela ouviu. Alexandre estava vindo em sua direção, sua cadeira de rodas sendo empurrada por Júlio. Ao seu lado caminhava Ricardo e um pouco atrás, um homem mais velho, de aparência simples, Afonso. A presença de Alexandre Vargas, o milionário recluso, mudou instantaneamente a dinâmica. Os repórteres sérios, convocados secretamente, correram em sua direção. O espetáculo que Helena esperava estava prestes a acontecer, mas os protagonistas e o roteiro haviam mudado. Alexandre parou ao lado de Sofia e pegou a mão dela, um gesto público e desafiador que silenciou a praça. Ele se virou para as câmeras. O show ia começar. A voz de Alexandre soou clara e firme, amplificada por um pequeno microfone. Meu nome é Alexandre Vargas, e eu estou aqui hoje para corrigir uma terrível injustiça. Ele segurou a mão de Sofia com mais força. Esta mulher, Sofia Ramos, foi chamada de oportunista. Foi humilhada publicamente por pessoas que se escondem, usando o poder para destruir quem consideram inconveniente. Seus olhos varreram a multidão. A única coisa que Sofia fez foi me mostrar uma gentileza que eu não via há anos. Ela e sua filha me deram um presente em meu aniversário, a esperança. E como ela foi recompensada? Com calúnias. Ele fez uma pausa dramática. Eu estou aqui para dizer a verdade. E a verdade é que a única oportunista gananciosa nesta história não é Sofia. Antes que ele pudesse continuar, uma voz cortante se ergueu da multidão. Alexandre, o que você pensa que está fazendo? Helena Duran surgiu, o rosto uma máscara de preocupação fingida. Meu pobre sobrinho, veja o que essa mulher fez com você. Encheu sua cabeça com fantasias. Ela se aproximou, dirigindo-se à multidão. Eu sou Helena Duran, sua tia. Eu o protegi do mundo. Ele não está bem. Ele está sendo manipulado por uma golpista. Algo estava prestes a romper. Por um instante, pareceu que a maré poderia virar a favor de Helena, mas Alexandre não era mais o homem quebrado que ela controlava. Manipulado? Eu nunca estive tão lúcido em toda a minha vida, tia. Sua voz era baixa, mas carregada de uma intensidade que fez Helena recuar. Vamos falar sobre a sua proteção, Hess? Ele se virou para o homem humilde ao seu lado. Senhoras e senhores, este é Afonso. Ele foi o motorista da minha família por mais de 20 anos. Perguntem a ele sobre a proteção de Helena Duran. Sune. Ricardo posicionou o microfone na frente de Afonso, cuja voz saiu firme. A senhora Helena me demitiu sem justa causa. Ela me acusou de roubo. Destruiu minha reputação. Por quê? Porque eu ouvi uma conversa. Uma conversa sobre desviar dinheiro da fundação do Sr. Alexandre. O testemunho caiu como uma bomba. Isso é um absurdo. Um mentiroso, Helena gritou, o pânico começando a transparecer. Mas Alexandre não havia terminado. Ele ergueu o pequeno diário de couro. Mentiras? Então talvez a minha falecida esposa também estivesse mentindo. O choque na multidão foi audível. Este é o diário dela. Nas últimas semanas de sua vida, ela escreveu sobre sua preocupação com grandes quantias de dinheiro sendo movidas da fundação.
Sobre como você, tia, a estava isolando de mim. Ele abriu em uma página marcada. Eu cito: Helena está construindo uma fortaleza ao redor de Alexandre. Não sei mais se é para protegê-lo ou para aprisioná-lo. Tenho medo do que ela é capaz de fazer. Na voz de Alexandre embargou, mas ele continuou. Ela estava investigando você. Ela sabia. E talvez o acidente que a matou não tenha sido tão acidental assim. A acusação velada pairou no ar, terrível. Helena, encurralada, tentou um último ataque. Ele está delirando, o luto o enlouqueceu. Tudo isso por causa de uma aventureira. Foi então que Alexandre fez seu movimento final. Ele estendeu a mão para Sofia. Sofia, por favor. Com as mãos trêmulas, ela lhe entregou o pequeno objeto que guardara. Alexandre o ergueu para que todos pudessem ver. Era um delicado asterisco pôr de seda azul. Este objeto pertencia à minha esposa. Eu o carregava comigo todos os dias. Na noite em que conheci Sofia, eu o perdi. Ela o encontrou e tentou devolvê-lo. Mas os seus capangas a humilharam. Segui, NDO, às suas ordens. Ele se virou para Sofia. Este pedaço de pano não representa mais o passado. Hoje, ele representa a verdade. A decência de Sofia contra sua mentira, tia. A bondade dela contra sua crueldade. O poder de Helena Duran desmoronou ali, em praça pública. Os repórteres a cercaram com perguntas incisivas. Senhora Duran, as acusações de fraude são verdadeiras? Haverá uma investigação sobre o acidente? Ela tentou negar, mas as palavras não saíam. Sua arrogância se desintegrou, deixando para trás apenas uma mulher assustada e exposta. A multidão, antes dividida, agora clamava por justiça. Policiais, já posicionados por Ricardo, começaram a se aproximar. O espetáculo havia terminado. Ela foi escoltada para longe, não como uma dama da alta sociedade, mas como uma suspeita. No meio do caos, Alexandre e Sofia se olharam, e o mundo ao redor desapareceu. Acabou, ele sussurrou. Acabou de verdade. As lágrimas de Sofia rolaram, mas eram de libertação. Alexandre estendeu a mão e, com delicadeza, enxugou uma de suas lágrimas. Você foi tão corajosa, ele disse. Eu não estava sozinha, ela respondeu, a voz embargada. Nós não estávamos sozinhos. Aquele nós pairou no ar, carregado de um novo significado, uma promessa de futuro. Se esta história tocou seu coração, compartilhe para que chegue a mais pessoas. A jornada deles, no entanto, estava apenas começando a florescer de verdade, longe dos olhos do público. A multidão começou a se dispersar, mas muitos permaneceram, o sentimento de solidariedade substituindo a curiosidade. Várias pessoas se aproximaram de Sofia, oferecendo palavras de apoio. Uma senhora de idade apertou sua mão e disse: Me perdoe, minha filha. Eu li o jornal e pensei o pior. Afonso, ex-motorista, aproximou-se de Alexandre, os olhos brilhando de gratidão. Senhor Alexandre, o senhor me devolveu a honra. Alexandre colocou a mão no ombro do homem. Você não me deve nada, Afonso. Eu é que lhe devo, e eu vou cumprir minha promessa. Enquanto ele falava com a imprensa, anunciando uma auditoria completa na fundação e prometendo transparência, Sofia se abaixou para ficar na altura de seus olhos. Você está bem? Ele parou de falar com um repórter e se virou para ela, o foco de sua atenção mudando completamente. Eu nunca estive melhor. Pela primeira vez em anos, ele não se sentia como um homem em uma cadeira de rodas. Ele se sentia completo. Quando a última entrevista terminou, a praça voltou ao normal. Mas para eles, aquele lugar seria para sempre sagrado. Eu preciso buscar a Clara, Sofia disse. Júlio nos levará. Alexandre respondeu, o nos soando natural. Juntos, eles entraram no carro, deixando para trás o palco de sua maior batalha e dirigindo em direção ao seu futuro. Eles se casaram 6 meses depois, em uma cerimônia íntima no jardim da mansão, que agora era um lar cheio de risadas. Sofia, Alexandre e Clara se tornaram uma família, unida não por sangue, mas por uma resiliência compartilhada e um amor profundo. Helena Duran foi condenada a uma longa pena de prisão por fraude e desvio de fundos. A investigação sobre o acidente foi reaberta,
mas nenhuma prova conclusiva foi encontrada, deixando uma sombra de dúvida que se incu e nunca se dissiparia completamente. Alexandre e Sofia não buscaram vingança, eles buscaram a cura. Juntos, eles reestruturaram a fortuna da família Vargas. A antiga fundação foi rebatizada como Fundação O Jardim, com uma nova missão: oferecer apoio, moradia e oportunidades de emprego para mães solteiras em situação de vulnerabilidade. Sofia, com sua experiência de vida e empatia inata, tornou-se a diretora, transformando a organização em um farol de esperança para milhares de mulheres. Eles transformaram um legado de dor e ganância em um legado de compaixão e mudança, provando que a verdadeira riqueza não se mede em bens materiais, mas na bondade que somos capazes de compartilhar. 5 anos depois, a Fundação O Jardim já havia ajudado mais de 700 famílias a reconstruir suas vidas. A história de Sofia e Alexandre tornou-se uma lenda silenciosa na cidade, um testemunho do poder do amor e da verdade. Alexandre, embora ainda em sua cadeira de rodas, nunca pareceu mais forte ou mais feliz. Ele encontrou em Sofia e Clara um propósito que nenhuma fortuna poderia comprar. Em uma tarde ensolarada, ele observava do terraço enquanto Sofia e Clara, agora uma adolescente vibrante, plantavam novas flores no jardim. A risada delas ecoava pelo ar, a trilha sonora de sua nova vida. Ele sorriu, um sorriso genuíno de um homem que havia atravessado o inferno e encontrado o paraíso do outro lado. A vida lhe tirara muito, mas em troca lhe dera tudo. A verdadeira riqueza, ele finalmente entendeu, não estava em seu sobrenome ou em sua conta bancária. Estava ali, naquele jardim, na forma de 2 mulheres que lhe ensinaram a viver e a amar novamente. A chuva que as trouxera para sua vida não fora o fim de seu mundo, mas o começo de um novo, muito mais brilhante.